a todos e bem-vindos ao podcast da Cláudia, ao podcast Odisseia. Hoje quero-vos falar sobre comer mais lentamente. O seu cérebro diz sim. Não sei se sabem, mas o vosso cérebro precisa de mais ou menos 20 minutos para se aperceber que está ressaciado, que está bem, que não precisa de comer mais. A quantidade de alimentos não é mais do que um parâmetro que temos que pensar quando estamos a alimentar-nos. O quando e o como têm um lugar muito importante também, mesmo se nós não pensamos muitas vezes nisso. Não sei se alguma vez já teve em conflito com a sua alimentação. Acho que todos queremos redescobrir, reencontrar o prazer e a plena consciência das nossas experiências gastronómicas. Eu dou-vos um conselho prático. Arrumem os vossos garfos, facas e colheres e experimentem os pauzinhos chineses. Os pauzinhos chineses. Comer com os pauzinhos chineses é uma utilização muito corrente nos países do Oriente, como a China, o Vietnã, o Japão e também na Coreia. O que me leva a dizer que 1/3 da população mundial utiliza os pauzinhos chineses para comer. Desta maneira elegante que têm de comer, eles apreciam muito mais os alimentos. Ao comer assim, permite-nos que tenhamos tempo para degustar o que nós estamos a ver no nosso prato. Nós vamos comer mais lentamente, sem dúvida, e principalmente ao princípio, quando não sabemos usá-las. Mas o tempo que nós achamos que perdemos a comer, porque não é realmente perder, estamos a ter prazer e é o que vamos ganhar com o que nós achamos que perdemos nesse tempo. E ainda mais do que isso, há imensos benefícios neste método. Eu já vos vou explicar melhor. Quais são os efeitos sobre a nossa saúde? A medicina chinesa considera que a manipulação destes pauzinhos chineses para comer influencia positivamente a nossa saúde física. A mão, a palma e os dedos possuem mais de 40 pontos vitais, pontos da acupuntura. Comer com os pauzinhos chineses vai permitir de estimular diferentes pontos que são solicitados pelo uso destes pauzinhos chineses, que quando nós comemos com garfo e faca não são. Nas crianças, a manipulação regular destes pauzinhos chineses melhora e muito a motricidade fina e, segundo alguns estudos, desenvolve o coeficiente intelectual e a capacidade de operar em processos abstratos. As investigações sobre este sujeito mostram uma evidência na ativação e no desenvolvimento de certas partes do seu cérebro quando nós utilizamos as nossas mãos para comer ou quando usamos mais as nossas mãos. Utilizem os pauzinhos chineses. Vai fazer funcionar quase 30 articulações e uns 50 músculos. É um bom exercício, não é? Comer mais lentamente também faz trabalhar muito mais intensamente os nossos nervos cranianos. E se nós partirmos do princípio que comemos em mais ou menos meia hora, 3 vezes por dia, com esta prática vamos multiplicar por 3 o tempo em que estamos a utilizar e a solicitar essas zonas. Só coisas positivas. As crianças que utilizam os pauzinhos chineses estão mais dispostas a desenvolver esta parte mais engenhosa. O seu pensamento é mais vivo, mais rápido. O corpo é mais são, tem mais flexibilidade e pode-se começar a testar a partir dos 3 anos. A coordenação olho-mão também é impactada favoravelmente, é muito bem impactada pela utilização dos pauzinhos chineses. E podem mesmo ver um efeito positivo sobre a confiança nessas crianças, ou mesmo em vós, se experimentarem, e na plena consciência do momento presente. Sentarmos e concentrarmos no que comemos com graça. Olha, isto é uma habilidade que cada um de nós devia desenvolver e perfeccionar. Sermos conscientes do que é que comemos e de como comemos e de como é que sentimos
esta experiência de nos alimentarmos no nosso corpo. Há muitos estudos clínicos que mostram que algumas crianças que sofrem de alguns déficits cognitivos encontram mais equilíbrio a nível motor utilizando as baguetes. E que é mesmo possível desenvolver algumas zonas do cérebro que têm um papel fundamental na sua qualidade de vida. Então, vou-vos dar 3 razões para que os pauzinhos chineses sejam os seus melhores amigos. Primeiro, desenvolva a vossa criatividade. Os especialistas mostram que nós podemos solicitar e desenvolver o hemisfério direito do nosso cérebro quando estamos a servir da nossa mão esquerda. E este hemisfério é diretamente ligado às nossas funções criativas. E ainda podem fazer isso quando utilizam as baguetes para comer, à hora do almoço, os pauzinhos chineses. Também, 2, podemos enriquecer a nossa inteligência cristalina. As investigações também mostram que as crianças que utilizam os pauzinhos chineses para comer beneficiam de um aumento de 1,9% do seu corpo caloso. O corpo caloso é o que está entre os 2 hemisférios do cérebro. É a parte em que eles se conectam um com o outro. Então, estou a dizer que se utilizarmos os pauzinhos chineses, estamos a dar às crianças possibilidade realmente de aumentar o corpo caloso, estamos a dar-lhe mais possibilidades de conexão entre estes 2 hemisférios. Também foi e é bastante falado e testado que a utilização dos pauzinhos chineses para as crianças com alguns problemas cognitivos, déficit de atenção, hiperatividade ou mesmo dislexia, produz efeitos muito positivos. Em terceira razão, acho que pode-vos abrir o espírito. Daniel Casananto, da Universidade de Stanford, fez um estudo sobre a importância do papel da nossa mão. O estudo mostra que, se nós utilizarmos diferentes objetos com as nossas mãos, realmente formos mais manuais, temos imensas zonas do cérebro que se ativam. E ele mostrou várias zonas que se ativam quando nós estamos a usar os pauzinhos chineses. Agora que vocês já sabem tudo o que acabei de dizer sobre quanto é benéfico para nós comer com pauzinhos chineses, vão às suas gavetas e tirem de lá aqueles que têm lá bem escondidos. Experimentem e testem quais são os efeitos benéficos e partilhem com as pessoas à vossa volta. Em primeiro, vai-se regalar com o que vai comer e o vosso cérebro vai adorar. Divirtam-se bastante a testar isto tudo, sempre em plena consciência. E digo-vos e convido-vos a guardarem a atitude positiva, criativa e criadora. Vamos lá então comer com os pauzinhos chineses.